Bom dia! Hoje é dia, eu tenho que falar o dia certo, né? Vamos ver se sai dessa vez. Hoje é dia 23 de março de 2024, eu sou o Gelson Vieira. 2025. Meu amor, o que está acontecendo no seu espaço e tempo? Desculpe, minha gente. Eu fico muito emocionado quando eu dou o dia. Eu não posso mais dar o dia. Bom dia para todos, eu sou o Gelson Vieira. Bom dia, eu sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Já tem bastante gente entrando, desculpa se a gente... Atrasou um minuto, foi essa, desculpa. Não foi, se a gente já começou enganados. A partir da semana que vem, quem dá a data é a Carmen, eu não mais dou a data, porque é um absurdo. Hoje o nosso tema é um tema lindo, né? É um tema muito importante, é um tema que faz uma reflexão não só do que Jesus disse, a gente expande um pouquinho para todas as relações, mas é o capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Né? E a gente quer colocar isso numa extensão maior, não é só aquela união com o cônjuge, com o ser importante, o ser amado, né? O outro significante, mas toda a relação que a gente tem, existe um elemento que é fundamental nessa relação, em diversos graus, que é o amor. Né? O amor que você tem pela pessoa amada, né, que você convive. Esse é um trabalho muito extensivo, né, porque diferentemente de um amigo ou de alguma outra pessoa, a gente pode sair dali e falar, olha, eu só vou ver você daqui a 2 semanas, mas o relacionamento na casa, a gente volta todo dia e a gente tem que trabalhar. O grande chamada é o trabalho contínuo nessa relação, não criar expectativas do outro, que o outro vai fazer feliz, mas a gente não quer antecipar aqui Nesse momento a gente pede que todos tenham providenciado um copo d'água. Muito importante, porque vai ser aí fluidificado. Né? Não, agora a palavra é tua. Não, pode continuar. A água vai ser fluidificada e nela está sendo colocado remédios, mas é importante que a gente receba isso também, saiba que a gente tem essa potência de olhar para dentro da gente, passar e saber que tudo que a gente está passando tem um propósito, tem uma razão de ser, é um ensinamento, né? E aqui a gente vai tentar colocar na relação com o outro, a gente tentar colocar ensinamentos de Jesus que venham a evitar que a gente depois tenha que, em vez de passar pela mensagem amorosa de Jesus, a gente tem que passar pela responsabilidade de estar vivenciando desafios de dores, né? Porque primeiro se busca pelo amor, né? Depois se busca pelo instrumento amoroso da dor, para que a gente acerte o caminho. Então vamos tentar acertar o caminho desde já nos conselhos de Jesus. Então vamos nos concentrar, porque afinal de contas nós estamos, quando nós nos organizamos uma vez por semana, nós estamos nos comprometendo de preparar, né, o nosso espírito, mas também a nossa casa para poder receber seres iluminados, né, espíritos de luz, que vêm contribuir com essa limpeza espiritual, com essa harmonização no nosso lar, mas também nós nos preparamos também internamente para uma nova semana, né? É verdade. Então vamos fazer uma oração. Eu peço que todos se posicionem se sentem num lugar confortável. Eu vou trazer aqui o meu bowl. E respirem bem profundamente, com os olhos fechados, respirando, deixando o ar ir. Divino Criador, inteligência suprema que permeia e sustenta todo o universo, fonte inesgotável de amor e sabedoria. Neste instante, elevamos nosso pensamento e nosso coração à Tua luz, conectando, nós
estamos nos conectando à essência sagrada que nos une como seres imortais. Senhor, nos ensina a compreender a união sob a Tua lei, para além das aparências e dos vínculos materiais, que possamos perceber a grandeza dos laços espirituais. Laços esses que transcendem o tempo e o espaço, guiados pela força do amor verdadeiro. E que nessa reflexão sobre o que Deus uniu, o homem não separa, possamos despertar para a realidade maior. As conexões de alma são tecidas pela lei da sintonia e pela atração dos espíritos afins, que evoluem juntos, atraídos não pelo acaso, mas pela ressonância da vibração e de seus aprendizados. Pai amado, nos ajuda a compreender que toda união legítima nasce do propósito divino, seja no lar, nas amizades, nos encontros que nos moldam e nos ensinam. E que somente pelo amor, pela compreensão e pelo respeito podemos sustentar os laços que verdadeiramente importam. Assim como os átomos se entrelaçam formando uma matéria e os planetas dançam em perfeita harmonia nas leis cósmicas, que também possamos alinhar nossos relacionamentos à Tua lei maior, buscando crescer, perdoar, amar com consciência desperta. E que hoje, ao mergulharmos nos ensinamentos de Cristo, nossas almas se abram para o entendimento verdadeiro e que possamos vibrar na frequência da paz e da unidade, compreendendo que nenhuma separação pode existir para aqueles que se unem na sintonia do Espírito e da eternidade do amor. Assim é e assim está feito. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Parabéns, fizemos a mudança necessária na oração. Então hoje nós vamos falar do capítulo 22, né, que é Não separeis o que Deus uniu. E lembrando do Pai Nosso, né, quando o Pai Nosso fala o pão de cada dia, né, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é também o relacionamento que a gente tem. Né? Todo relacionamento que a gente tem é um pão no sentido que está alimentando os nossos entendimentos de como compreender o outro, como amar o outro. Então esse também é um pão que Deus nos dá diariamente. Então isso é muito importante a gente entender que na fala de Jesus à época, você imagina que naquela época, quando encontrava alguém adúltero, e aí, obviamente, a sociedade era injusta. Quando se encontrava a mulher adúltera, fazia-se o apedrejamento. O homem adúltero, nunca se ouvia falar muito de homem sendo apedrejado. Mas a punição era muito grave naquela época, né? Então Jesus estava propondo que aquela sociedade ia compreender, que era uma forma de uma separação onde se houvesse mais dignidade, mais critério nessa separação. E a gente trazendo para os dias de hoje, colocando que essa união que é feita sobre Deus e que o homem não separa, essa união tem que ser entendida como um amor, né? Quando se decide unir por amor e se trabalha nessa relação inteira por amor,
existe uma chance imensa de que essa relação será muito duradoura. O que acontece é que muitas vezes uma relação começa, principalmente em que se transfere a expectativa do trabalho que tem que ser interno de cada um dos dois, né, de sua melhoria, passa por outra expectativa. Então ela ou ele vai me trazer a felicidade, ela ou ele vai me fazer uma série de coisas. Que num começo de relação não é tão assim relevante, porque, né, os dois, né, casal, estão vibrando uma frequência da paixão. Da paixão. E aí, mesmo que se comece a perceber determinadas ações, se coloca para segundo plano, vai se trabalhar depois, e aí o que vai acontecer é que vai acabar se trabalhando essas coisas no momento em que essa paixão começar a diminuir. E aí é muito, muito mais complexo. Então, e hoje a gente não está falando só relação romântica, de casais, seja heterossexuais, homoafetivos, seja o que for, né? A união desse amor, a gente está falando que essa relação tem que ser trabalhada desde o início, né? E a gente até expande também essa relação para outras relações, né, da nossa vida, que não são necessariamente românticas, né, assim, de ligação de alma, mas são relações que a gente né, experimenta no nosso trabalho, né, na nossa família, com pessoas que a gente, né, precisa estudar juntos ou fazer coisas, se encontrar, né, esse encontro de almas. E todos esses relacionamentos, me parece que tem um propósito divino, não é? Com certeza, né? Você vai estender? Não, pode falar. Com certeza. Então, essa união, ela é um convite, primeiro, né, ao autoconhecimento, né? Para você ter uma relação adequada com o cônjuge ou com qualquer pessoa que seja, você tem que se conhecer melhor, né? Para você poder entrar nessa relação, primeiro, sem criar expectativas, né? Porque se você se conhece, você conhece que você tem limitações, você conhece que você tem pensamentos que você precisa rever, atitudes que você precisa rever. Então você se autoconhece e aí você olha no outro que ele também passa por um processo semelhante. Então, se a gente em se autoconhecer, a gente verifica que a gente ainda comete determinados erros, a gente às vezes é impaciente, às vezes a gente precisa ficar sozinho, às vezes, enfim, seja o que for, você entende que o outro também tem. E aí você não cria expectativas do amigo, do cônjuge, do chefe que venha passar isso que você ainda não trabalhou. Então, se você diz, puxa vida, eu muitas vezes eu fico triste, não sei porquê, mas eu quero que o meu amigo sempre esteja ali para me alegrar, ou que o meu cônjuge esteja ali para me erguer. Não, é um trabalho justamente de uma relação que você vai trabalhar esse amor, em que você vai se conhecer melhor, vai conhecer o próximo melhor e vai trabalhar com questão de respeito, de indulgência, de perdão, todos aqueles elementos, aquelas qualidades que você vai ter que desenvolver em você, você vai estar trabalhando para que aquela relação tenha, né? Se você quer trabalhar o perdão, que você trabalhe esse perdão naquela relação também. A Gil Petit está dizendo, exatamente, porque o autoconhecimento traz, inclusive, a compreensão com o outro, e isso diminui os conflitos e aumenta um melhor diálogo, não é? É ação e não reação. Exatamente. E a gente pode também reconhecer que com esse radar, né, ligado do autoconhecimento, a gente percebe
o que em nós, né, está ainda precisando ser olhado com amor e compaixão. E é nessa hora que você usa o opa. Né? Você está vendo ali que você está começando a ficar impaciente, começando a não querer perdoar, começando a querer julgar. Aí você diz, opa, em mim eu estou notando isso. E aí, se você nota isso em você, você percebe que o outro também tem processos semelhantes e que você vai ter esse diálogo. É fundamental o diálogo, né? E se perceber, né, como a gente está falando aqui, o Gilpetich também está dizendo, né, o autoconhecimento vai ampliando, né, o outro para querer se também conhecer, né? Então nós somos instrumentos, na verdade. Olha só que coisa mais importante, não é? Todo relacionamento, todas as oportunidades que nós temos nessa experiência aqui na Terra, ela não vem por acaso, não é? Eu acho que esse aqui é o ponto fundamental. Quando diz, né, quando o homem uniu, o homem não separa, é isso. São oportunidades que Deus, né, com a sua divindade, com a sua inteligência extraordinária e divina, ele orquestra, né, ele faz uma organização de conexões onde nós vamos nos unindo com pessoas, né? Tanto quanto cônjuge como parceiros, mas também com experiências com pessoas. É verdade. E uma coisa que eu sempre digo, como que seria aprender se você tivesse uma dificuldade com alguém e dissesse, não, por favor, tire esse do meu caminho. Aí daqui a pouco você ia conviver com outra pessoa em âmbitos diferentes, amizade, relacionamento. Não, esse também não, porque esse tem isso e aquilo. Aí você tira. Aí você descobre que você não trabalhou nada. Porque se você pudesse ter a escolha de dizer, não, esse aqui está ficando difícil, eu não quero, ao invés de esse está ficando um desafio, eu vou trabalhar com ele. O que é que está acontecendo? O que em mim está refletindo nele? O que eu preciso ter de diálogo? O que eu preciso ter de entendimento? O que eu preciso colocar de amor nesse relacionamento para que eu possa crescer? Né? Porque se aquela situação ela não se resolveu, magneticamente ela vai voltar no futuro. E é por isso que a gente tem relações na família, em outros âmbitos, que são desafios, mas que são desafios que estão construindo a nós mesmos e ao outro. Então a gente descobre que a gente não tem paciência com determinado membro da família, ou determinada situação você é muito julgador, aí você olha para dentro de si e diz, por que eu estou fazendo isso? Por que eu julgo tanto? Talvez o julgar tanto é porque eu estou olhando por um espelho. Aquele espelho que eu não vejo em mim, eu vejo no outro. E aí eu rapidamente olho no outro. Olha só, ele não tem cabelo na frente da cabeça. Ele não tem. Aí eu digo, eu também não tenho. Então eu não posso falar do outro. Então é importante que a gente entenda que muitas vezes está um espelho na nossa frente. E aí a gente está olhando para aquela situação e dizendo, né, criticando e não se perguntando, isso que me incomoda tanto em João ou em Maria, será que eu não tenho algum processo? Será que de noite, quando eu me sentar para fazer uma meditação e eu perguntar por que essa relação com essa pessoa me gera esse tipo de coisa, em mim tem isso? E aí você olha para dentro de si e diz, uau, não é que eu tenho isso? E aí aquela pessoa que antes era aquele espelho que te trazia uma situação de desconforto diante dessa pessoa, e você julgava, criticava, você começa a olhar com um ponto diferente, porque você já começa a compreender nela, porque você já começou a compreender em você mesmo. Aí vem a parte essencial, né, do nosso autoconhecimento, que é poder ter uma terapia, né, ter uma ajuda profissional. Viva a todas as terapeutas do planeta, elas são maravilhosas. Rosane, se você estiver aí, vai o meu abraço e beijo para você. Viu que ele é fã da terapeuta dele. E é isso, então nós estamos num processo de autoconhecimento
Eu entendo, né, que todas essas nossas oportunidades, elas vêm com esse objetivo, né? Então, o que Deus uniu vai ser para o nosso aprendizado, vai ser para o nosso melhoramento contínuo. É verdade. Né? Mesmo os desafios, né? É verdade. Tem uma leitura aqui que diz o seguinte: mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, então existe obviamente a necessidade de procriação. A natureza, se todo mundo decidir não faremos mais nada, em 60 anos nós não temos mais ninguém no planeta. Então existe uma função divina também no sexo, que é a perpetuação da espécie, né? Então está dizendo, mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, né, todos os seres, o cachorrinho, a baleia, todo mundo se procria, né? A outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. Então existe uma outra lei, além dessa necessidade de preservação das espécies, existe a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, essa necessidade de procriação, mas também pelos da alma. Então aí fala de alma, fala de você estarmos juntos aqui por uma questão muito mais antiga, muito mais profunda, muito mais verdadeira, que é a alma se trabalhar, né? A fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitam aos filhos. E aí a gente coloca que é todo tipo de união em que, digamos, orienta os filhos, né? A gente tem, hoje em dia, graças a Deus, essa consciência de que o amor, ele entre duas pessoas, ele pode ser de qualquer forma, e essas uniões amorosas, quando querem trazer para a vida um filho, né, esse amor entre os dois, ele é profundamente impactante nesses descendentes, porque ali constrói pessoas que vivenciaram o amor, mas sabendo que existem desafios a serem vencidos, mas existe o respeito, existe a vontade de se conhecer mutuamente e de seguir em frente. O que você me diz aí disso aí? Mesmo aqueles, né, que nasceram de uma união que não foi uma união amorosa, né? Mesmo aqueles que sofreram, né, um abuso e que por consequência, né, um ser nasceu depois disso, ainda assim é um efeito do amor. Ainda assim, não é? A gente às vezes questiona, né? Assim, algumas pessoas podem questionar, mas como pode um filho de um estupro, por exemplo? Onde é que está o amor, né? Onde está o amor? Sim, tá, né? Porque a vida já é uma expressão de amor divina, não é? Então, por algum motivo, Deus precisou usar essas duas pessoas, independentemente de ter sido envolvidas no amor, para que essa alma, né, para que essa alma pudesse chegar até aqui no planeta. Faz sentido? Faz sentido. Existem histórias incríveis, né? A própria história do Divaldo é uma história incrível. Ele foi o último filho de 13, se eu não me engano, e o médico falou veementemente para a mãe dele, falou, se você tiver esse filho, e ela passava dos 40 anos, isso há 90 e tantos anos atrás, ele falou, você vai morrer. E ela falou, eu não tiro a vida do meu filho, de forma nenhuma. Se for o risco da vida, eu assumo esse risco, mas não faço. Então ali existia uma vontade imensa de amar. E em outras circunstâncias, certamente, nos trazem exemplos de que, embora a situação toda tenha sido muito adversa, a própria história do Haroldo Dutra Dias é uma história muito... a mãe dele
trabalhou em casas de família, e ele teve diversas, ele foi morar em casas, digamos, de terceiros, porque a mãe não tinha condição de cuidá-lo, mas mantinha um amor por ele muito grande, mas principalmente ele encontrou nele forças para dizer: a situação que eu estou vivendo, eu vou ver o amor que existe aqui. Então ele se nutria não só de quem lhe dava amor, mas ele próprio se nutria do amor que ele tinha pela vida. E aí as histórias podem ser incrivelmente diferentes se é essa atitude que a gente tem. Né? O Divaldo adotou para mais de 90 filhos, né? Ele tinha 600 filhos registrados. Ele já chegava para registrar lá, e o cara do cartório: meu Deus, deixa eu já fazer logo o negócio aqui. Filhos registrados mesmo, se eu não me engano, são mais de 600. Fora os centenas de milhares. Então, por isso que quando ele diz meu filho médico, meu filho advogado, meu filho... Porque ele tem de tudo. Né? Ali é fonte de amor profundo. E não pense que todos eles foram desafios, existiram desafios tão grandes que ele chegou ao ponto de um dos meninos, não sei se ele chegou a adotar esse menino, ele sabia que ele vinha de uma encarnação profundamente relacionada com assassinato, com situações muito grandes. Então ele tinha um ímpeto de cometer um crime. E ele falou, o Divaldo falou para ele nos olhos: se você for matar alguém, me mate primeiro, porque aí eu não pude levar ao seu coração o amor suficiente. E ali ele se transformou, e foi uma mudança, e anos depois essa pessoa visitava ele com os filhos e tal. Então, assim, o amor vence, só que ele é uma solução, ele não é uma solução imediata, né? Muitas vezes, quando a gente fala sobre essa questão da violência, muitas vezes a violência ela é rápida, ela soluciona alguma coisa rápida, mas soluciona mal. O exemplo é o vizinho chato que bota música alta, né? Você tem lá o vizinho que bota música alta, você pode chegar lá com uma arma e dizer: olha só, eu quero que você diminua o som agora. Ele falou: claro, vou diminuir agora. Assim que ele fecha a porta, você não sabe o que você criou do outro lado, porque você resolveu o problema sem o trabalho do amor. Agora, se você dissesse para o cara, olha aqui, eu trouxe para você um headphone de presente, entenda que você gosta eu entendo que você gosta de ouvir música alta, muito legal, mas às vezes eu tenho, né, uma sensibilidade, enfim, e aí você, de repente, você tocou a pessoa de um jeito e falou: puxa vida, me desculpe. Nada como uma boa comunicação não violenta. Nada como uma comunicação não violenta. Né? E o que mais aí nós temos para falar? É verdade. Então, juntando aqui essas duas coisas, né, que você está falando, trouxe, né, o exemplo do Divaldo Franco, do Divaldo Franco. Do Divaldo Franco. A gente, como é que a gente aplica isso nesse tema, né? O que Deus uniu, o homem não separa, não é? Esses 600 filhos, né, Ju Petit, que foram adotados pelo Divaldo, né, nada poderia acontecer de diferente do que essa união do amor, não é, que foi feita através do Divaldo, né? Então Deus uniu essas pessoas, Deus uniu o Divaldo a essas crianças por algum motivo, não é? E para, pelo menos, para nos ensinar, né, o que, pelo menos isso, né, para nos ensinar o que é o que o amor pode fazer por pessoas. E acabou? Sim. E de novo, o Divaldo, que eu admiro ele profundamente, ele é o ser humano que eu pude ver, até apertei a mão dele, tem uma foto com ele, eu pude ver que é o ser humano mais iluminado que tem. E morando aqui em Los Angeles, a gente tem essa cultura dos artistas, dos músicos e todo mundo. Eu sou fã do Divaldo porque pela vida dele, é uma vida incrível. E ele falando que, perguntado qual é o limite, né, de um casamento até a hora que você diz: olha, é hora de separar, né? Quando o respeito se perdeu, né? E aí existem os diversos graus de
da falta de respeito até uma possível agressão. Então é muito importante que a pessoa entenda que ela sim tem o direito de uma vida em que o respeito seja preponderante. A separação pode até existir e deve existir se ela já é de fato mas aquele respeito que existe, que preserva não só a cada um ao outro e principalmente aos filhos, porque muitas vezes a tendência é na separação se utilizar dos filhos para atingir o outro, né? Então, porque sabe que é uma área extremamente sensível. Então se um casal se coloca denegrindo a imagem do outro para os filhos, ele sabe o quanto isso atinge o outro, né? É uma forma de atingir. Então é fundamental que se saiba que se viveu uma relação e se houve agora uma situação de separação, que essa se faça com o maior amor e respeito possível, né? É verdade, verdade. Tem aqui alguns comentários, vamos ver aqui se a gente consegue pegar tudo. A Gil Petit está falando que o Divaldo tem ensinamentos maravilhosos. O garçom que ele se eu não me engano é quando ele a Joana falou abraça o garçom. Ele falou, mas eu não conheço o negócio, mas abraça o garçom. E a Joana falou, abraça o garçom. Então ele foi lá e abraçou o garçom, e aí no final o garçom, depois do negócio, foi conversar com ele. O garçom estava pronto para se suicidar. Naquele dia ele disse, eu vou me suicidar, né, sem a menor esperança na vida. E aí ele recebeu aquele amoroso abraço, aquela conversa do Divaldo. E aí a gente pensa, puxa, mas eu não sou o Divaldo, né? Eu não tenho um mentor a me dizer abraça fulano, abraça. Mas nós temos em nós muitas vezes uma intuiçãozinha de dar uma ligada para um amigo, para saber como é que ele está, de pensar em alguém e dizer, puxa, deixa eu dar uma paradinha, deixa eu dar um opa aqui, vou fazer uma oração por essa pessoa, né? Saber se o amigo está bem, então é muito, muito importante isso, né? A gente ter perceber que se a gente tem que fazer uma conexão para um amigo, que a gente faça, né? Muito, muito interessante você falar isso, porque nós somos seres espirituais experimentando a vida aqui na matéria, né? E essa intuição, ela tá ali o tempo todo acontecendo, né? É como se fosse um sinal de rádio, né? Que a gente vai né? A gente vai acertando o canal conforme as nossas experiências, conforme a nossa consciência. Essa intuição ela vai ficando mais clara, né? Justamente como um canal de rádio. Falaram que gostam quando eu mexo no teu cabelo. Então... e aí o que acontece? Essa intuição, ela né? Ela vem de Deus, né? Ela vem da espiritualidade. E muitas vezes a gente perde oportunidades. Mas ontem mesmo, muito interessante, eu estava no meio de uma organização de papeladas, uma papelada que me dá dor de cabeça. Imposto de renda. Olha, não podemos falar nome feio aqui, mas falamos em imposto de renda. Me veio na minha memória uma pessoa que eu conheço, né? Que eu atendo. E aí me deu uma vontade incrível de ligar para ela, né? E olha só, e ela diz, eu estou pensando em ligar para você há mais de uma semana e eu me dei conta de que eu não salvei o teu telefone quando eu perdi todas as minhas os meus contatos. E eu estou precisando muito falar com você. Uau. Não é? E eu fiz, uau! A mensagem chegou. Chegou, e é isso, né? Não que eu seja, né, mais conectada, não, absolutamente isso, mas essas, né, Deus sabe o que faz, né? E muitas vezes a gente tem essa mensagem, a gente tem essa intuição e não presta atenção, né? E quando a gente presta atenção, talvez seja uma grande oportunidade de fazer algo por alguém. E a lembrança é que Deus, ele quer usar a gente
Ele quer nos utilizar, como disse São Francisco, para ser instrumento de amor. Então, quando ele percebe que nós estamos suscetíveis a ajudar, se a gente tiver uma intuição, a gente liga. Se a gente tiver uma intuição, a gente vai perguntar como você está. Mas não é o como você está burocrático, não, como você está mesmo. Entendeu? Então a gente vamos prestar atenção nisso. O dever de casa dessa semana é a gente prestar atenção, silenciando um pouco esse turbilhão de pensamento, numa meditação, ou até mesmo numa respiração profunda, ou até mesmo no nosso querido OPA, que a gente perceba se veio alguma intuição de ligar para A, para B. Faça isso, dê uma ligada. E dê uma mensagem dizendo, como é que você está, eu te amo, e a gente pode mandar essa vibração de amor para essa pessoa. É verdade. Tá bom? A Jo Petit está dizendo, a intuição é a voz do coração. Fazei de mim instrumento. Seu instrumento. A Cláudia Bonfim diz, eu sigo muito as minhas intuições. Muito bom. Né? A Ju Petit disse, nós somos instrumentos, né, de Deus, né, no plano terrestre. Deus sabe tudo, né, Cláudia? A Leila Gaglianoni falou, vocês são lindos. Opa! Que lindo. Quer ver? Eu amo quando você mexe no cabelo da Carmen. Já viu que foi a Ju Petit que falou. É que ela não pode fazer o mesmo comigo. Tá bom, minha gente, então a gente vai, chegamos aí aos 37 minutos, mandem isso para alguém que você saiba que precisa. A gente depois vai colocar isso no YouTube, espero que dê tudo certo, né? E aí, sempre lembrando, é o mestre, em outras palavras, dê de presente para alguém, ou, enfim, utilize isso e ame sempre. É verdade. Tá bom? A última mensagem aqui, a Ayla Sabino disse, várias vezes fui usada para falar uma mensagem para alguém e algumas pessoas desconhecidas. É isso, né? Nós somos instrumentos, né, de Deus. Tá bom? Muita gratidão a todos vocês. Excelente domingo. Tenham um domingo excelente. Peguem a água de vocês e bebam com muito amor. A gente agradece a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, unidos, a casa cheia. Por favor, se vocês sintam, né, que essas palavras fazem ressonância no seu coração, fale com outras pessoas, dividam esse ensinamento, utilize isso no seu dia a dia, e que essa medicina aqui, né, entre as nossas mãos, essa água, ela nos traga exatamente o que é necessário para o nosso corpo físico, emocional, espiritual. E ela vem também vibrada com o nosso sentimento de gratidão pela nossa vida, pelas nossas oportunidades. Muita gratidão. Que assim seja. Uma boa semana. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, né, compartilha, dá o seu like, que é sempre muito importante a gente saber o que vocês estão pensando. Tá bom? Beijinho, Belinha também. Beijinho a todos aí, tá bom? Olga tá acordada tão cedo. Ontem nós ficamos no centro trabalhando no retiro espiritual e chegamos bem tarde em casa, mas olha, ainda tem mais lutadores. Tá bom. Um beijo, gente. Beijo. Gratidão por tudo. Tchau, tchau. Tchau.